Como sabemos, existem muitas diferenças culturais e sociais entre Brasil e Japão. Isso se aplica inclusive no ambiente escolar. As escolas exercem de fato uma grande influência na construção dos cidadãos de qualquer sociedade global nos dias de hoje. Quer saber mais sobre esse assunto? Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Coisas que você só verá no Japão. Sistema de educação. Podemos dizer que quase todas as escolas prezam por algum senso de pontualidade, mas a pontualidade no Japão é um ponto de extrema importância no país. Por exemplo, os alunos têm que estar na escola antes das aulas começarem, geralmente às 8h30, em ponto. O atraso somente é válido se a razão tenha sido por uma situação realmente urgente. Caso eles se atrasem para chegar à escola mais de 5 vezes, são punidos e uma das penalidades é chegar mais cedo e fazer a limpeza da sala antes da aula durante uma semana inteira. Na maioria das escolas japonesas, não é permitido que os alunos façam quaisquer tipo de alterações em sua aparência física. Mas o que isso realmente significa? Bem, significa que não é permitido nada que possa alterar a imagem facial e corporal deles. Ou seja, os alunos não estão autorizados a usar maquiagem, lentes de contato coloridas, tintura nos cabelos, esmalte nas unhas, depilar as pernas e até mesmo mexer em suas sobrancelhas. Além disso, a franja não pode ser abaixo da altura das sobrancelhas. Banheiro aquário. Se você gosta de peixes exóticos e não se importa com centenas deles te encarando enquanto você atende a chamada da natureza, provavelmente você vai adorar usar este exclusivo banheiro aquário em Akashi, no Japão. O café de Popupapa costumava ser um dos pontos de encontro mais populares do local. Ainda é, mas desde que o dono decidiu fazer algo especial com o banheiro feminino, tornou-se famoso principalmente por ser o único café no Japão e provavelmente do mundo que apresenta um banheiro aquário. É tecnicamente cercado dos 3 lados por um aquário gigante, cheio de centenas de peixes exóticos e uma tartaruga macho, e considerando que este é um banheiro feminino, é um pouco estranho. Melancia quadrada. Você sabia que ao entrar em um supermercado no Japão, é possível se deparar com gôndolas recheadas de melancias quadradas? Os japoneses têm um método que faz a fruta crescer dentro de caixas, e ao adquirir este formato incomum, as melancias podem ser transportadas e colocadas na geladeira mais facilmente. O costume de modificar o formato de alguns alimentos não é recente. Por exemplo, a melancia quadrada é uma técnica que vem sendo utilizada pelos japoneses há mais de 30 anos. No entanto, apenas nos últimos 10 anos que ela vem sendo divulgada. Em suma, a produção desse formato de fruta foi iniciada por agricultores da região de Shikoku. Ademais, tudo começou quando os agricultores japoneses perceberam que, em muitos lugares do Japão, a melancia não era comercializada. Isso devido ao seu formato arredondado e grande, que tornava difícil seu armazenamento, pois não tinham espaço suficiente para a fruta. Enfim, a ideia agradou a pessoas em diversas partes do mundo. Hotel cápsula. Para quem não conhece, um hotel de cápsulas, também conhecido como um pod hotel, é um tipo de hotel desenvolvido no Japão que possui muitos quartos pequenos, chamados de cápsulas. É similar aos populares hostels, porém, ao invés de uma cama beliche, cada hóspede conta com uma cápsula privativa. Os hotéis cápsulas oferecem acomodações noturnas básicas e baratas para hóspedes que não precisam ou não podem pagar quartos maiores e mais caros, oferecidos por hotéis convencionais. Trem-bala. Inteiramente privatizadas, as linhas de metrô e trem no Japão são conhecidas pela pontualidade e segurança. Com quase 30 mil quilômetros de extensão, a malha ferroviária japonesa está entre as 15 maiores do mundo. Atualmente, nesse meio de transporte, destacam-se os chamados Shinkansen, em japonês, trens-bala. Inaugurado em outubro de 1964, o primeiro trem dessa categoria atingia 200 km por hora e hoje é capaz de operar em velocidades de 320 km por hora, realizando o percurso de Tóquio a Osaka, 504 km em menos de 2 horas. As linhas em que esses trens operam são exclusivas para eles, uma vez que devem ser adaptadas para suportar um enorme esforço.
A estrutura dos trilhos precisa de manutenção constante e cerca de 1/3 de todos os custos com a linha é destinado a isso. A precisão e a segurança são impressionantes. A média de atrasos está entre 0,6 a 1 minuto e não houve acidentes fatais em decorrência de colisões ou descarrilhamentos desde o seu lançamento. O design interior de um Shinkansen se assemelha ao de um avião. Com um conjunto de 3 ou 2 lugares, é possível escolher a classe do assento onde você deseja viajar. A comum apresenta bancos regulares com um pequeno espaço para o passageiro. A chamada carro verde Green Car se aproxima da classe executiva dos aviões, oferecendo bancos mais espaçosos e confortáveis. O preço de seus assentos é mais elevado. Há também lugares mais luxuosos da primeira classe do Shinkansen. Táxi com porta automática. Para o viajante que conhece as grandes cidades do Japão, os táxis são uma alternativa cara e desnecessária ao transporte público eficiente. No entanto, os táxis passam a ser a única forma de se locomover depois de um certo horário, uma vez que trens e ônibus param de funcionar por volta da meia-noite, resultando em um aumento repentino em sua demanda, especialmente nas noites de sexta e sábado, quando longas filas se formam e o tempo de espera nos pontos próximos às estações de trem sai do comum. Ao embarcar em um táxi no Japão, observe que a porta traseira esquerda do veículo é aberta e fechada remotamente pelo motorista. Você não deve abrir ou fechar a porta sozinho, exceto quando estiver usando uma porta diferente. Se tu não fala japonês ou se o seu destino não é bem conhecido, é recomendável dar ao seu motorista o endereço do seu destino em um pedaço de papel, ou melhor ainda, apontá-lo em um mapa, já que o sistema de endereços japonês pode ser confuso até mesmo para os taxistas locais. Ruas sem calçada. Se você estiver andando por uma rua residencial pelo Japão, pode ser que haja uma marca no chão indicando onde você deve estar, como se fosse uma calçada, mas sem ter um meio-fio, somente uma linha delimitando. Mas por incrível que pareça, as coisas funcionam bem dessa maneira. Afinal de contas, estamos falando de ruas pouco movimentadas. Se uma rua for muito movimentada ou em frente a uma estação de trem, certamente ela terá uma calçada para proteger os pedestres que passam por ali. Ruas limpas. Por lá, o lixo é encarado como um problema de todos os cidadãos, que são responsáveis por separar o lixo em casa em mais de 10 categorias, dando ênfase ao material para reciclagem. Em alguns bairros de Tóquio, como Odaiba, a taxa de reaproveitamento do lixo reciclado pode chegar a espantosos 100%. Isso realmente é fenomenal, ainda mais se levado em conta de que Tóquio também lidera outro ranking de mais movimentada do mundo. E nem por isso os japas têm o costume de jogar chiclete ou papel no chão. Se não encontrarem nenhum tipo de lixeira nas ruas, eles carregam o lixo até chegarem às suas casas. Funcionários especiais para empurrar pessoas no metrô. Na internet não faltam imagens deles. Trabalhando nas estações de Tóquio nos horários de pico, são os oshias, os empurradores, funcionários do metrô que organizam a entrada dos passageiros nos trens. A profissão existe desde 1955. Na década de 70, passaram a ter mais trabalho quando a rede pública não conseguia dar conta da quantidade de passageiros que usavam o sistema, no auge do boom econômico japonês. Com suas luvas brancas, os oshias têm uma missão: assegurar que os trens não saiam do atraso, ainda que para isso precisem dar uma ajudinha. Desde 1980, empresas públicas e privadas atuam no sistema de metrô e trens de Tóquio, considerado o mais eficiente do mundo, mas também um dos mais lotados. Mais de 6 milhões de pessoas utilizam o metrô em Tóquio todos os dias. A saída encontrada foi aumentar o número de trens, investir na construção de novas linhas e diminuir os horários entre um e outro. As empresas japonesas também mudaram o horário de entrada e saída dos funcionários para evitar aglomerações nas estações. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!